Salve galera da Escola Civil Militar, professor Antônio Ferreira Lima Neto e alunos aí da primeira série das turmas 1A, 1B, 1C e 1D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, moçada, com assuntos aí do novo ensino médio. Também a galera que é do canal que esteja assistindo aí. A gente vai dar continuidade agora no nosso estudo, falando sobre o campo magnético terrestre, certo, moçada? Que já está nesse novo livro que a gente vai começar a usar agora, certo? E ele é aqui, tá na página 30 desse livro. Então, o que ele fala sobre o campo magnético terrestre? Ele fala o seguinte: origem do campo magnético da Terra. No filme de ficção científica, O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, o campo magnético da Terra desaparece porque o núcleo do planeta parou de rotacionar, ocasionando uma série de problemas como a desorientação dos pássaros e a ocorrência das auroras em locais improváveis, certo? A Terra possui um campo magnético ao seu redor, por isso ela se comporta como se existisse um grande ímã em seu interior, certo? De fato, alguns fenômenos naturais descritos no filme estão relacionados a esse campo magnético, como a ocorrência das auroras nos polos do planeta. Acredita-se que diversos seres vivos se orientam pelo campo magnético, certo, da Terra, como alguns insetos e aves. Daí mais à frente. Não se sabe ao certo a origem desse campo, certo, magnético. A explicação científica mais aceita é a de que o movimento de convecção do metal fundido no interior da Terra, né, combinado com seu movimento de rotação da Terra no caso, gera e mantém esse campo, certo? Então, basicamente, pessoal, o que gera o campo magnético na Terra é o metal que tem no núcleo da Terra, que fica girando em movimento, né? Que gera aqui, ó, né, composto principalmente de uma mistura de ferro, níquel e elementos mais leves, como oxigênio e enxofre, encontra-se em estado líquido e constante movimento, essa parte aqui no núcleo, né? O movimento de convecção, que é subida do quente e descida do frio desse material condutor, é transformado em movimentos helicoidais, ele fica girando por causa da rotação da Terra. Então, a rotação da Terra junto com o movimento desse metal, né, criam correntes elétricas que geram o campo magnético terrestre, né? Então, esse metal que tem no núcleo da Terra em movimento, junto com a rotação da Terra, gera esse campo magnético que tem ao redor da Terra, certo? Como é que funciona esse campo magnético ao redor da Terra, né? Características do campo magnético terrestre, né? O campo magnético terrestre se estende por milhares de quilômetros, certo, no espaço, e é chamado de magnetosfera da Terra. Então, olha, no espaço dá para ver, né? Aqui próximo do Sol, aqui, né? Mas aqui, olha, a magnetosfera da Terra se espalha, né? E dá para a gente ver isso aqui. A magnetosfera corresponde à área do espaço ao redor de um astro influenciada pelo seu campo magnético. Sua forma é característica, sendo simétrica em relação ao planeta, assemelhando-se a uma gota, com uma cauda extremamente comprida, uma consequência principalmente do vento solar, que será explicado ainda neste capítulo, certo? Então, mais pra frente vai se falar sobre isso aí. Beleza? Então, aqui é a magnetosfera da Terra e os ventos solares perto do Sol. Aí, por causa das características da Terra, que se comporta como um grande ímã, ela também possui polos magnéticos, chamados polo norte e polo sul magnético. O eixo geomagnéticos que une esses dois polos não coincide com o eixo de rotação do planeta, formando assim um ângulo de 11,5 graus com o eixo que une os polos norte e sul geográfico, certo? Então, no caso do campo magnético da Terra, o que para geografia, no caso, é o polo norte, magneticamente ele é o polo sul, certo, pessoal? E o que é o polo norte? O que é o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Então, as linhas de campo magnético da Terra, eles saem aqui debaixo do polo norte e vão para o polo sul magnético, que no caso é polo norte geográfico, né? E
saem do polo norte magnético, que é polo sul geográfico, e vão para o polo sul magnético, que corresponde ao polo norte geográfico. Beleza? Então, essa daqui é o campo magnético que tem ao redor da Terra. O que é norte no geográfico é sul no magnético, e o que é sul no geográfico é norte no magnético. Falou? Ao contrário de um ímã em forma de barra, a matéria que gera e mantém o campo magnético terrestre está em constante movimento, o que está relacionado à teoria do geodínamo. Essa teoria se refere ao núcleo externo da Terra como um tipo de dínamo que, após ter seu campo magnético iniciado por outro mais fraco, como o campo do sistema solar, continua a gerar o próprio campo magnético, considerando-se o movimento do líquido metálico no núcleo terrestre estabelecido pelas correntes de convecção. Assim, o núcleo da Terra atua como um grande dínamo. Esse movimento de dentro, né, do núcleo da Terra é que gera esse campo magnético, como a gente já falou ainda há pouco. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, vai se falar sobre a bússola, certo? A bússola é um instrumento que possui uma agulha imantada, livre para girar no plano horizontal, certo? Que interage com o campo magnético da Terra, sendo atraída pelos polos magnéticos norte e sul do planeta. Com essas propriedades, ela é usada como um instrumento de orientação, né? A bússola serve para se orientar, né? Indicando aproximadamente as direções dos polos geográficos da Terra. Então, com essa bússola, quando a pessoa está num local, floresta, ou em algum local que não seja habitado, até, né? Ela pode saber para onde está o polo norte, para onde está a direção norte, para onde está a direção sul. Por convecção, a extremidade da agulha da bússola, que aponta aproximadamente para o norte geográfico da Terra, é definida como o polo norte magnético, que é atraída pelo polo sul magnético, que é o norte geográfico, que é atraído pelo polo sul magnético do planeta. Da mesma forma, a outra extremidade da agulha da bússola é designada como sul magnético e aponta aproximadamente para o sul geográfico do planeta, que é atraído pelo polo norte magnético do planeta, certo? Então a bússola ela vai estar sempre indicando, né? A parte dela que está indicando para o norte, ela é o norte magnético, né? Que é atraído pelo sul magnético que está no polo norte geográfico, né? As primeiras bússolas, né? Não se sabe ao certo quando a bússola surgiu como instrumento de orientação, mas os primeiros relatos remetem à civilização chinesa, que utilizava a magnetita em espécie de instrumento de adivinhação, certo? Já usava para fazer adivinhação, aí depois, né, foi adaptada para servir como instrumento de orientação, né, geográfica. Beleza? Aí aqui, pessoal, vem algumas propriedades do ímã, certo? Propriedades magnéticas de ímãs. Os ímãs estão presentes em diversas situações cotidianas, seja para fixar lembretes em painéis metálicos, né, como está vendo aqui, ó, pegar, seja em alto-falantes, em aparelhos elétricos e em portas de geladeira para mantê-las fechadas, certo? Os primeiros ímãs naturais conhecidos pela humanidade foram pedaços de minério chamado magnetita, que se magnetizavam espontaneamente durante sua formação e atraem fragmentos de ferro, certo? Então, os primeiros ímãs foram a magnetita, que é um ímã natural. Aí, as propriedades do ímã que nos interessam são essas aqui. Todos os ímãs encontrados na natureza possuem dois polos, os quais se alinham na direção norte e sul, né? Então, todo ímã tem o polo norte e o polo sul, certo? Geográfico por causa da influência do campo magnético terrestre. Quando tentamos aproximar dois ímãs com os polos norte voltados um para o outro, certo? Eles se repelem, ou seja, tendem a se afastar. O mesmo ocorre se os polos sul estiverem voltados um para o outro, certo? Porém, se o polo norte de um ímã estiver voltado para o polo sul do outro, eles se atraem, certo? Então é isso aqui, olha. Se tu tenta aproximar um polo sul do polo sul, eles se repelem. Se tentar aproximar o polo norte do polo norte, eles também se repelem. Agora, se tentar aproximar o polo norte do polo sul de um outro ímã, eles se atraem, certo? Então, polos com o mesmo nome se repelem e polos com nomes contrários se atraem. Beleza, moçada? Outra propriedade importante relacionada aos ímãs consiste na impossibilidade de separar seus polos magnéticos. Ou seja, não é possível obter um ímã somente com o polo norte ou somente com o polo sul. Sempre que um ímã se quebra, por exemplo, novos ímãs são formados,
cada um contendo um polo norte e um polo sul. Se tornarmos a dividir esses novos ímãs, ficaremos com 4 ímãs completos, porém menores. Então, tu pensa assim, pode pensar, vou pegar aqui o ímã, vou cortar ele, eu vou ficar só com o polo norte, só com o polo sul. Só que quando tu corta o polo, ele no meio, esse que tu cortou se transforma em um novo ímã também com o polo norte e polo sul. E o outro que tu pedaço também vira também um outro ímã com o polo norte e polo sul. Ou seja, nunca deixa de ter os polos. Quando tu separa, ele volta a ter um novo ímã com os 2 polos, certo? É impossível separar os polos de um ímã. Campo magnético criado por um ímã, certo? Materiais que possuem propriedades magnéticas como os ímãs geram um campo magnético cujo formato pode ser revelado ao espalhar malhas de ferro ao seu redor. Está aqui um ímã, né? Quando coloca esse pó de ferro aqui ao redor, aí dá para ver exatamente como é que é o campo magnético que está aqui ao redor dele, certo? Quando o corpo feito de material ferromagnético é aproximado de um ímã, a presença de uma força magnética de interação revela ao redor desse ímã a existência de um campo magnético, né? Como a gente está vendo aqui, certo? Assim como ocorre com a agulha de uma bússola, que é influenciada pelo campo magnético terrestre ao alinhar-se na direção norte e sul magnética do planeta. A imagem ao lado, essa imagem aqui, né, representa um campo magnético produzido por um ímã em forma de barra, beleza? Então aqui, com esse pó de ferro, dá para a gente ver o campo magnético. O que acontece? A linha de campo magnético, elas saem do polo norte e vão para o polo sul, pela parte de fora. E por dentro elas passam do sul para o norte e continuam fazendo o caminho aqui, certo? Então, por lado de fora, elas saem do polo norte e chegam no polo sul. Sempre vai ser assim. Falou, pessoal? Então, o campo magnético ele sempre vai estar aqui desse jeito e as linhas do campo saem do norte e chegam no sul. Beleza? Ímãs naturais e ímãs artificiais. Certo? Vimos que a magnetita é um minério que apresenta propriedades magnéticas, sendo considerado um ímã natural. Entretanto, a maioria dos ímãs que utilizamos em nosso cotidiano é artificial, ou seja, produzido pelo ser humano por um processo que os tornam magnetizados, como a imantação, certo? No processo de imantação, campos magnéticos são gerados por correntes elétricas e também por movimentos de partículas elementares, como os elétrons. Esses ímãs que a gente vê no dia a dia não são magnetitas, né? Eles são ímãs criados pelo homem, né? Através de processos elétricos de imantação. Para que isso ocorra, o material tem que ser ferromagnético, né? Os materiais ferromagnéticos são fortemente atraídos pelos ímãs e, quando submetidos a um campo magnético externo de intensidade razoável, seus domínios magnéticos se alinham, resultando em um intenso campo magnético interno ou no mesmo sentido do externo. Nesse caso, mesmo após serem afastados desse campo, continuam-se magnetizados, tornando-se um ímã artificial permanente. Então, esses materiais ferromagnéticos são transformados em ímãs artificiais permanentes, que é esses que são utilizados no nosso dia a dia, né? Em porta de geladeira, aliás, em ímã de geladeira, em outras situações do dia a dia, né? Beleza, pessoal? Então, tem também materiais paramagnéticos, que são fracamente atraídos por ímãs e, quando submetidos a um campo magnético externo, seus domínios magnéticos se alinham parcialmente, formando um campo magnético pouco intenso. Dessa forma, quando afastados do campo magnético externo, eles não se mantêm magnetizados. E os materiais diamagnéticos são aqueles repelidos por ímãs. Esse tipo de material não mantém suas propriedades magnéticas quando o ímã é afastado, pois, quando submetidos a um campo magnético externo, seus domínios magnéticos se alinham parcialmente, porém em sentido oposto ao campo magnético externo. Beleza? Moçada, fica para vocês as atividades da página 37, certo? Página 37, atividades de 1 a 5 da página 37. A gente vai estar resolvendo, se Deus quiser, na próxima aula. Tente dar uma resolvida aí, dá uma olhada desde já, a gente continua resolvendo na próxima aula. Fiquem com Deus, só Jesus o Senhor. Não esqueça de deixar um comentário com o teu nome e turma no vídeo mensagem que tu assistiu. E até a próxima. Valeu, moçada, um abraço.